células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo, quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. Quero mais uma vez pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, seguir a gente no Instagram, que tanto aqui no YouTube quanto lá, todo dia tem coisa nova sobre este nosso maldito fascismo verde-amarelo. O tema que eu vou abordar hoje é uma continuação do último vídeo que publiquei. Se você ainda não assistiu, acesse ele e assista antes de continuar a assistir este. Nesse vídeo eu falei sobre como o racismo é parte estruturante de nossa história. Pode ser observado nas situações mais corriqueiras do cotidiano, mas ainda é negado por certos setores da nossa sociedade. Como disse, a luta do movimento negro e de todo aquele que se empenha no combate ao preconceito racial nas suas mais distintas vertentes ainda é provar, veja só, que existe racismo no Brasil e que ele é um elemento importante para a gente entender muitos comportamentos odiosos e violentos que podem ser constatados diariamente. As pessoas que ficam indignadas quando escutam o conceito de racismo estrutural se negam a constatar o óbvio. Basta uma rápida zapeada em sites de notícias para verificar como as práticas racistas, sejam elas as explícitas ou implícitas, são constantes, nunca deixaram de existir no Brasil e ainda impedem que uma democracia de verdade se materialize por aqui. O empenho que essa reaçada emprega no combate ao óbvio de que existe uma estrutura comportamental racista, odiosa e violenta no Brasil, possível de ser percebida nos mais distintos ambientes e nas situações mais corriqueiras do cotidiano, faz cair por terra outra conversa fiada que, assim como a pataquada da tal da democracia racial, ainda encontra-se muito presente no imaginário de fascistinhas, a de que o brasileiro é um povo cordial. Esse papo conservador e tradicionalista, vinculado à palavra cordialidade, de que somos um povo generoso, bondoso, como já foi tantas vezes estudado e debatido, esconde o seu real significado. O grande historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, na obra clássica e consagrada Raízes do Brasil, fez questão de disponibilizar um capítulo específico neste livro para tratar dessa tal cordialidade brasileira, que para o nosso renomado intelectual precisa ser entendida como uma das principais marcas do povo brasileiro, se não a principal. Quando é dito que uma pessoa age com o coração, significa que ela age movida por afetos e que esses afetos mascaram as tensas relações de conflito e violência que pipocam Brasil afora. Quer ver um exemplo? Anos atrás foi lançado um filme estrelado pela atriz Regina Casé e dirigido por Ana Mui Laerte, chamado Que Horas Ela Volta, que é um belo exemplo desta questão apresentada por Sérgio Buarque a respeito do homem cordial, que age por afetos que mascaram questões históricas conflitantes e pautadas na violência. Ao longo do filme, é possível perceber a relação afetuosa que existe entre a empregada doméstica e a família para a qual ela trabalha. A funcionária sabe muito bem qual é a marca de sorvete que o patrão mais gosta, mima o filho da casa como se fosse o próprio filho, se sujeita aos mandos e desmandos de uma patroa recalcada, tudo isso enquanto dorme em um muquifo, não é amparada por qualquer regulamentação trabalhista e passou a vida toda afastada da filha que foi criada por parentes, sem a necessária presença da própria mãe. É justamente essa cordialidade escrota que cega a nossa sociedade que Sérgio Buarque nos apresenta. Essa cordialidade, na verdade, é uma forma de jogar todo esse nosso passado violento para debaixo do tapete e não problematizá-lo com a devida necessidade. Afinal, é uma violência terrível, desumana e cruel viver em condições precárias como a personagem de Regina Casé vivia, não ter direitos trabalhistas básicos e ficar distante do convívio da própria filha. O conceito de racismo estrutural, assim como entender que nós, brasileiros, temos uma tendência muito forte a esta cordialidade exposta por Sérgio Buarque, joga por terra esse papinho de que um povo miscigenado como o nosso é harmônico e que, portanto, o nosso racismo é apenas um mau caratismo ou uma questão circunstancial, ideinhas muito
muito utilizadas pela extrema-direita brasileira. Paralelo a esta percepção, tão necessária em tempos como esse que estamos vivendo, outro conceito precisa ser levado em consideração quando analisamos a questão do ódio e da violência como chagas de nossa história, o conceito de conquista da América. Quem se lembra das aulas de história que tínhamos até os idos dos anos de 1980, 1990, deve se recordar que a ideia de conquista da América pelos europeus era quase que relegada a uma notinha de rodapé. Éramos ensinados a reproduzir a balela de que o que houve por aqui foi um descobrimento. Me lembro que a primeira vez que fui orientado a problematizar a ideia de descobrimento da América e, consequentemente, do Brasil, foi quando me deparei, já na universidade, com a obra do filósofo e linguista franco-búlgaro Zvitan Todorov, A Conquista da América, a Questão do Outro. Entender a complexidade de todo o processo que envolve a conquista dos povos ameríndios por parte dos europeus durante o período histórico das grandes navegações é algo que precisa ser bem estudado pelo brasileiro, pois, além de se sobrepor à ideia equivocada de descobrimento, contribui, em conjunto ao conceito de racismo estrutural e a ideia de homem cordial, para matar no ninho esse papo, mais uma vez, de miscigenação harmoniosa que gerou uma nação generosa com alguns mau caráteres pelo caminho que, apenas por questões circunstanciais, são racistas. A conquista do território que hoje chamamos de Brasil tem seu início quando portugueses exploradores passaram a dominar nações indígenas inteiras, humilhando, escorraçando e dizimando pela arma de fogo, cruz, doenças, intrigas e uso de cães e cavalos. Os caras envolvidos com as grandes navegações, como Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, não são heróis de porra nenhuma. Eles eram homens de seu tempo e, dessa forma, exploradores malditos que, em nome do Deus cristão e da coroa de seu reino, empreenderam um verdadeiro genocídio não só por aqui, como também em outras partes do mundo. Aliás, é sempre bom lembrar que essa matança nunca acabou, muito pelo contrário. Se iniciou lá em 1500 com o processo de colonização e encontra-se ainda forte na atualidade. Não é mesmo, senhor Ailton Krenak? O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Agora, o imaginário, a fala e o comportamento de muitos reacionários contemporâneos estão alinhadíssimos com os valores defendidos por europeus terroristas que durante séculos exploraram nosso rico território. Quer ver um exemplo de mentalidade de colonizador? Saca só o apreço que o seu Jair tem na prática do extermínio de nações indígenas promovida pela cavalaria dos Estados Unidos. Até vale uma observação aqui. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. Ah, mas isso ele disse foi lá nos anos de 1990, faz um tempo. Faz mesmo, mas a maneira como esse sujeito se reporta hoje aos povos originários se mantém intacta desde aquele tempo. São mais de 20 anos pregando coisas como isso aqui. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Ou inventando mentiras como essa. Eu acho que existe até essa leva em alguns locais onde o índio, por exemplo, troca uma tora com uma Coca-Cola ou com uma cerveja. É possível? Acontece isso? A cara do Saraiva é a melhor, fala aí. Só lembrando que o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, era o superintendente da Amazônia durante o governo de Jair e foi exonerado do cargo por denúncias que fez contra esse sujeito aqui. Acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio, é passar as reformas infralegais de desregulamentação e ir passando a boiada.
Passar a boiada é passar por cima de comunidades indígenas e quilombolas inteiras, sem dó nem piedade, como sempre foi feito por aqui, que isso fique bem claro. O que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defende em sua fala não se difere em nada do que vem sendo feito no Brasil nos últimos 500 anos. Quando uma sociedade não consegue refletir com a devida atenção sobre o seu próprio passado e entender que séculos de utilização das mais variadas formas de violência refletem o modo como entendemos e nos comportamos na atualidade, acabamos reproduzindo tudo que de pior esse passado nos deixou como herança comportamental. Não é à toa que inúmeros povos indígenas encontram-se em pleno século XXI desesperados com a atuação de garimpeiros, madeireiros, fundamentalistas religiosos, grileiros, jagunços, capangas, latifundiários que atuam tal qual os colonizadores europeus, sem qualquer respeito ou empatia na busca desenfreada pelo lucro. Olha só a denúncia que Tatiane Sanches, jovem do povo Kaiowá, que estão localizados no Mato Grosso do Sul, fez recentemente ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas sobre a atuação de lideranças religiosas neopentecostais. Liga aí o modo empatia e perceba a semelhança comportamental dos ataques que esse povo vem sofrendo culturalmente e religiosamente com o que ocorre no Brasil desde que o primeiro europeu pisou por aqui. Senhor Presidente, como indígena Kaiowá, vengo a este Consejo denunciar o aumento sistemático da violência contra nossa milenária crença. Nossa família e líderes religiosos estão sendo perseguidos por religiosos pentecostais fundamentalistas que violam nosso direito, corpo, mente e casa sagrada. Em 2019, em primeiro ano do governo de Bolsonaro, tivemos uma desta casa mais grande de mi pueblo incendiada criminalmente por partidários do governo. Em 2020, minha abuela Roberta Ximenes, de 82 anos, uma líder religiosa de mi pueblo, estuvo incendiada sua casa de oração. E ela, minha abuela, resguardava objetos sagrados de mi pueblo que datavam de há mais de 200 anos. E estes mesmos anos queimaram outras 2 casas. E em 2021, outras 8 casas de orações foram destruídas. Cada dia, ingleses evangélicos invadem nosso território, deixando uma estela de extermínio cultural. Essa historicidade vinculada ao ódio para com a religiosidade alheia e a tentativa de eliminá-la, como o exemplo da destruição material e cultural do povo Guarani Kaiowá, promovida por pseudos cristãos, quando não é problematizada com o devido cuidado, levando em consideração séculos e séculos de exploração, domínio, matança, genocídio, perspectivas que moldaram a nossa forma de compreender o mundo, acaba naturalizando práticas terroristas alicerçadas no ódio e na violência que, na maioria das vezes, são aplicadas principalmente aos mais vulneráveis.